Você ainda tem dificuldades em relação à redação Unicamp? Quando começa a pensar nessa prova, começa a arrancar os cabelos e ter noites de insônia e angústia? Se você está nessa situação e quer conhecer um pouquinho mais dessa banca para se dar muito bem na redação, você está no lugar certo. Vem comigo e assiste essa aula até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nessa aula eu vou trabalhar com uma das propostas que caiu na Unicamp 2023. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza para todos vocês. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e se por acaso você não é inscrito ainda, tá perdendo tempo. Vai lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Vai lembrar, gente, que tem 2 vídeos toda semana com conteúdo inédito para vocês. Dito isso, agora sim a gente pode ir para nossa análise da Unicamp 2023. Mas vale lembrar sempre para todos vocês que a Unicamp pede 2 propostas toda vez que nós temos essa prova. E essas 2 propostas não precisam ser feitas, você vai escolher apenas uma delas. Você vai ler as propostas, obviamente, e vai verificar qual é a mais acessível para você, para a sua realidade, para o seu conhecimento, de acordo também com as suas prévias experiências. A partir dessa seleção é que você vai se preocupar finalmente em produzir uma redação para a Unicamp. Dito isso, vamos para uma das propostas. Aqui tratava justamente da construção de um depoimento. Editor, sobe para minha proposta, por favor. Vamos ler comigo, caro aluno. O colégio em que você estuda decidiu lançar um projeto de educação antirracista. Antes de elaborar tal projeto, a direção resolveu escutar estudantes, familiares, professores, funcionários sobre a questão da discriminação racial no espaço escolar. Então veja bem, olha só a contextualização, toda a proposta Unicamp lhe proporciona uma contextualização para você se inserir naquela situação problema, ok? Para você se comportar como um personagem mesmo que está vivenciando aquela situação, aquela circunstância. Bom, e a gente tem nessas primeiras linhas o quê? A escola está programando, está organizando ainda um projeto de educação antirracista, não que eles tenham executado ainda, estão programando, beleza? E aí, antes de fazer esse projeto, a escola vai fazer uma coleta de depoimentos com dados e informações subjetivas sobre professores, sobre funcionários e, claro, sobre estudantes também. Solicitou, então, que cada um desses membros da comunidade escolar enviasse um depoimento a ser mantido em sigilo. Decidido a contribuir com esse projeto e compartilhar a sua experiência como estudante do 3º ano do ensino médio, você enviará o seu depoimento, no qual você deve fazer o quê? Então veja, nós temos a contextualização e nós temos também já o personagem que você vai interpretar. Só que nesse caso vai ser mais fácil, né? Porque você vai incorporar o quê? Um personagem que está estudando, concluindo o seu 3º ano do ensino médio e você já está nessa etapa. A partir dessa contextualização inicial, então, nós temos 3 demandas sempre, né? 3 propostas temáticas, A, B e C, 1, 2 e 3. Vamos ler com calma cada uma delas. Primeira delas, declarar como se identifica racialmente. Então, nesse depoimento, você vai ter que declarar inicialmente como você se coloca como questão racial, como pardo, amarelo, preto, branco, enfim. Já na proposta temática B, ele diz o seguinte: relatar se já presenciou, cometeu, sofreu algum ato de racismo dentro do colégio. Então veja, é uma situação problema em que você tem que internalizar o que essa personagem viveu, tá? Como a gente trata de uma realidade brasileira em que, com certeza, o racismo estrutural está entranhado nas nossas bases, na nossa fundamentação social, não vai ser difícil para você imaginar qualquer situação ou se colocar numa situação já vivenciada por você na real conjuntura. E C ou 3, nós temos o seguinte: explicar como a diversidade étnico-racial é tratada no espaço escolar. Olha só que interessante. Será que essa diversidade é realmente tratada no ambiente escolar, no âmbito estudantil, como professores, funcionários e estudantes? Enfim, no currículo ou nos conflitos cotidianos, ou na contratação de professores, ou na presença de alunos negros na escola, o seu
texto deve obrigatoriamente levar em consideração a coletânea que se segue, a gente vai ler na sequência. Veja que a letra C, a temática última que a gente viu, é bem complexa e exige que você faça uma macroanálise da realidade de como o racismo, as questões étnicas são encaradas pedagogicamente ou não são encaradas pedagogicamente dentro do âmbito escolar. Olha só a sua responsabilidade em analisar pertinentemente esse problema, sempre a Unicamp, né, exigindo que o aluno reflita muito sobre a sua realidade, a realidade que o cerca. Mas aí, antes de entrar para escrever o texto e para trazer um modelo de redação bacana para vocês, vinha uma dúvida. Poxa, nunca fiz um depoimento. E agora? Como é que eu faço um depoimento bem bacana respeitando todas as características do gênero e também respeitando tudo aquilo que é exigido pela proposta de redação? Normalmente um depoimento apresenta percepções de ordem pessoal, subjetiva, uma compreensão do mundo dada pela minha percepção crítica, mas das minhas vivências pessoais, do meu universo cultural também. Se eu vou dar o meu depoimento numa delegacia, eu vou dar o meu parecer sobre aquele evento, sobre a minha ótica, sobre a minha percepção do ocorrido. Pense que o depoimento policial tem essa função e o depoimento policial pode ser utilizado como uma prova para incriminar ou inocentar alguém também. Olha a responsabilidade que a gente tem na construção de um depoimento que deve ser feito sempre pela nossa ótica, mas respeitando também o conjunto verossímil daquele fato, daquele ocorrido. E obviamente que por ser um texto de ordem narrativa, a gente tem que inserir nesse texto personagens, vai ter um narrador, vai ter uma determinação de tempo, espaço e um enredo ou uma ação ou um conflito. Vale lembrar ainda que o gênero depoimento vai exigir de você, porque afinal de contas você está escrevendo na Unicamp, a adesão à norma culta. Aderir à norma culta não quer dizer que o seu texto tenha que ser excessivamente academicista. Não, gente. Você tem que reproduzir um vocabulário próximo, típico da sua realidade como estudante, daquele estudante que está se formando ali no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, nada muito complexo e nada também muito informal, né? Alguma coisa pouco apropriada para a sua idade. E olha que legal, dentro de um depoimento há uma liberdade criativa maior. Então você pode usar estruturas metafóricas para explicar os seus sentimentos, para explicar as ações, para inclusive até criar um cenário um pouco mais literário, mais artístico, mais metafórico. Isso é muito bem visto pela banca Unicamp. Bom, agora que a gente já sabe o que é um depoimento, vamos para a estrutura, porque todo texto tem que ter uma estruturazinha, né? E essa estrutura ela tem que ser seguida à risca, porque dessa forma ajuda você a compor depois o texto e respeitar a dinâmica da produção textual que é exigida pela proposta temática da Unicamp. Basicamente, um depoimento pode ser dividido em 3 macroestruturas, ok? Com um enredo que acompanha esse desenvolvimento, esse desenrolar das ações. Num primeiro momento, a gente tem a apresentação. Nessa apresentação, que é a nossa primeira estrutura, que é equivalente à introdução de um texto dissertativo, é o momento em que eu vou apresentar mesmo o cenário para o meu leitor. Então, normalmente o que a gente tem é a apresentação de personagens, a identificação clara de um narrador, assim como o tempo, espaço e o início do problema. Já na segunda parte, ou segunda estrutura, nós temos o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, nós temos as ações que começam a se desenrolar e serem justificadas à medida que o tempo vai passando, à medida que o espaço também vai se alterando. E nesse momento, você pode inserir várias reflexões também. Afinal de contas, eu estou falando de um documento, depoimento, que tem uma ordenação muito subjetiva, muito pessoal, é você que está escrevendo, então você pode dar margem criativa a inserir reflexões, as famosas digressões. E por último, nós temos a conclusão, que é o fechamento desse nosso depoimento, desse nosso texto de gênero narrativo e informativo, em que você extrai algumas lições a partir daquilo que você narrou, a partir dessas vivências todas. Você recapitula as informações centrais e também insere essas lições de vida para dar o desfecho ao seu depoimento. Certamente agora que você sabe o que é um depoimento ou como é a sua estrutura tradicional, fica muito mais fácil de ter em mente como estruturar, como construir, como agradar a banca Unicamp. A partir disso, a gente tem um compromisso muito grande em entender o que os textos motivadores falam.
Lembra que uma das questões levantadas, inclusive pela proposta temática C, é de que você utilizasse informações dos textos motivadores? Lembra que a Unicamp, muito diferente do que prega a VUNESP, o VUVEST, o Enem, exige que você faça alusão direta a esses textos motivadores. Faça usufruto produtivo das informações presentes nesses textos motivadores. E por isso que a gente tem que ler atentamente o que cada um deles diz pra gente. Primeiro texto, editor, sobe pra mim. Veja que nesse primeiro texto nós temos um simples verbete de um dicionário do Caldas Aulete. Olha só o que diz. Antirracismo, postura, sentimento, movimento, conceito de oposição ao racismo. Simples, tranquilo de entender o que é o conceito de antirracismo. Agora dá uma olhadinha nesse texto 2, editor, só para mim, que é um pouco mais complexo. Vamos lá por partes. As escolas trazem o racismo como uma questão entre duas pessoas, confundindo-o com o bullying. Então, olha só essa primeira afirmação, a primeira sentença a partir da qual todo o raciocínio desse texto vai se desenvolver. Vamos ler de novo. As escolas trazem o racismo como uma questão entre duas pessoas, confundindo-o com o bullying. Não o enxergam como um sistema que se retroalimenta e se reinventa, explica Edneia Gonçalves, diretora executiva adjunta da Ação Educativa. O que ela está afirmando a partir das suas constatações dadas pela sua função, certamente uma função relevante no cenário de atuação pedagógica. Ela está falando que as escolas elas pecam por não tratar adequadamente a questão racial, o racismo, melhor dizendo, e não tem uma educação efetivamente antirracista nas escolas. Pensar em uma educação antirracista envolve tratar da relação entre duas pessoas, mas também de permitir que todos tenham sua identidade e história acolhidas no espaço escolar, ou seja, uma escola plural que aceita uma multidão de vivências distintas e a bagagem que cada um de nós carrega, seja ela de ordem racial, social, étnico-cultural. E o processo do acolhimento e de reconhecimento das identidades requer que a escola repense todas as suas dimensões: curricular, formativa, de atendimento, avaliação, material didático, arquitetura e rotina. Se a escola não tiver um trabalho constante, sério e intencional de autoestima, autocuidado, de valorização da cultura negra, vai ser muito difícil as pessoas se identificarem como negras. Ou seja, olha o que ela fala que é muito importante. Se a gente não tem um ambiente que valoriza as diversas culturas, inclusive a negra, as pessoas não se identificarão com aquela cultura que faz parte do seu cerne. Tudo bem? As escolas estão avançando, mas o racismo aparece nas dobras. Quando você esgarça esse papel ou esse tecido, ele pula. O racismo se torna evidente e não adianta esconder. Alerta Edneia, que é essa profissional da pedagogia. Um texto que traz muitas informações que a gente pode coletar no nosso depoimento para a gente ter uma ideia de como as escolas normalmente se comportam diante da educação antirracista. Olha que interessante. E o texto número 3 é uma tirinha. Editor, sobe para mim na tela inteira agora. Veja que essa tirinha parece ser inocente, traz poucas imagens, mas tem uma grande crítica, uma crítica muito densa à sociedade. Olha só o que a gente tem. Alguém me passa o lápis cor de pele? E aí tem uma centena de lápis cor de pele. Ou seja, a menininha que aparece aí, essa personagem, ela não tem uma dimensão do que é de fato a cor de pele. Ela simplesmente foi orientada e sempre aprendeu que tem um lápis que caracteriza a cor da sua pele, não se dando conta de que ela não enxerga para além da sua cor, que existe uma enormidade gigantesca de etnias distintas e tem até a mãozinha verde do Hulk ali aparecendo, tem uma pessoa possivelmente albina com uma mão completamente branca, assim como também tem uma outra pessoa com uma mão roxa ali. Veja então essa variedade, a cor de pele é a nossa cor de pele, não pode ser definida por um único olhar etnocêntrico branco que diz respeito à paleta de cores de vários tipos de lápis que eram comercializados até algumas décadas atrás. Agora dá uma olhadinha para mim no texto 4, que traz algumas leis bem interessantes para nortear o nosso entendimento acerca do que deveria ser feito nas escolas e muitas vezes é negligenciado. Vamos ler comigo. Artigo 25A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. A pergunta é: você tem esses conhecimentos?
Você que faz parte dessa nova geração, por acaso, tem acesso a esses conhecimentos? Deixa nos comentários aqui se você já teve aula de cultura afro-brasileira, se você já teve aula de cultura indígena, para além do Dia do Índio, tá? Para além da questão do Dia da Consciência Negra. Quero saber se você teve realmente aula com esse conteúdo de fato, tá? No meu caso, quer dizer, eu tenho uma formação que data de um período anterior, né? Sou de 82, fiz recentemente 41 anos, palmas para mim. Eu não tive esse tipo de conteúdo. Os meus livros didáticos eram todos orientados por um olhar mais eurocêntrico mesmo. Hoje eu sei que as coisas mudaram. Tanto é que nós temos essa lei aí que legisla em favor dessas condições étnicas distintas do branco, do europeu. E você tem, né? Você faz parte dessa geração, você tem? Deixa nos comentários aqui e traga a sua crítica também. Olha só esse outro, parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Veja que ele deixa claro que é um resgate, porque durante muito tempo nós desconstruímos essa ideia da participação ativa de negros e também de indígenas na consolidação da nossa cultura. Então esse resgate é fundamental para dar uma visibilidade, consciência e também gerar um cenário de respeito dentro dos limites de uma educação antirracista que a gente quer empreender nas escolas para desconstruir o preconceito. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileiras. Veja então que é obrigação da escola inserir no currículo esse conteúdo todo. E a Unicamp, gente, faz isso brilhantemente ao avaliar o que? Os estudantes no ingresso ao vestibular, quando você faz uma prova que tenha todos esses conteúdos. Então, claro, para a Unicamp você tem que se preparar muito bem com esses conteúdos e se armar com essas histórias, com esse conjunto todo plural de informações. Editor, sobe para mim agora o texto número 5, e eu quero começar esse texto lá pela fonte, pelo título de onde foi retirado esse texto. O papel central da escola no enfrentamento do racismo. Veja então que esse texto tem como máxima como a escola é importante e como a escola é protagonista no enfrentamento ao racismo a partir de uma educação antirracista. Vamos ler? Há quase uma ausência do debate racial no campo da educação. E esse silêncio nos leva a acreditar no mito da democracia racial. Mas os números revelam que não é assim, explicou Yara Pires Viana, geógrafa e gestora da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Segundo ela, há uma relação intrínseca entre as desigualdades raciais e o direito de aprender. E ela defende que o papel da educação para não reproduzir o racismo é o de denunciar a pedagogia das ausências, isto é, o racismo epistêmico, marcado em todo o processo de formação. Ou seja, o racismo que acontece em todo o processo de formação é a ausência de políticas de administração de conteúdo de uma ação efetiva antirracista. Promover uma educação antirracista vai muito além, olha o que ela coloca, eu até antecipei o conteúdo, né? Promover uma educação antirracista vai muito além de simplesmente combater as manifestações materiais do racismo cotidiano, como ofensas e xingamentos. Ah, não xinga seu amiguinho não, ah, vamos te dar castigo, essas coisinhas, vai muito além disso, né? Apesar de positivas, essas medidas não bastam para a construção de uma educação efetivamente inclusiva e equânime, nossa senhora, é essa palavrinha que vocês estão lendo, equânime, né? Igualitária, que ele quer dizer isso. Gente, olha só, eu tô gaguejando essa palavra. Equânime, pronto, falei, consegui. A educação antirracista implica necessariamente a revisão do currículo, rever o currículo escolar, garantindo sua pluriversalidade. Acertei, é pluriversalidade mesmo. Nossa, texto com palavras difíceis, né? Parece que eu tô lendo pela primeira vez, gente. Eu treinei antes, tá? Mas mesmo assim, não vai. Bem como a composição de um corpo docente etnicamente diverso. Ou seja, a escola tem que ser representativa também da comunidade. Tem que representar com uma educação que traga mesmo a formação antirracista para esse público jovem, e o corpo docente também tem que ter uma representação étnica que traduza a diversidade do Brasil, beleza?
Gente linda do meu coração, nós lemos 5 textos e todos eles fazem uma relação direta com o tema de redação sobre a questão da educação antirracista, da necessidade de se criar isso e traz uma constatação muito óbvia a partir desses cenários descritos e que talvez você também já tenha chegado a essa conclusão. Esse debate é fundamental porque nas nossas instituições escolares, esse debate acerca da educação antirracista é muitas vezes deixado de lado, negligenciado, colocado à margem mesmo, porque as pessoas muitas vezes têm receio de trazer esses debates. Os professores, a instituição como a direção, coordenação, pais, alunos. É um assunto delicado, mas precisa ser discutido porque é papel da escola ter uma formação plural, ter uma formação que garanta a isenção de preconceitos ou a redução dessas desigualdades todas que a gente vê no campo do cotidiano, na sociedade, na visão macroscópica. Então, diante dessa leitura toda que a gente fez, agora a gente pode partir para o nosso modelinho. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver esse modelo bonitinho, tá? Mas vale lembrar que não adianta ter só esse modelo em mãos, ok? Ter esse estudo todo que a gente está fazendo. Você tem que fazer o quê? Você tem que treinar a escrita, tá? E para treinar, você tem que garantir que o treino seja acompanhado bonitinho com um professor competente que faça a análise, que corrija os seus erros para te preparar muito bem para as redações no final do ano. Então, faz o seguinte, você está procurando uma plataforma bem bacana para você estudar, o link da Corrija-me está na descrição desse vídeo. Nós corrigimos também a Unicamp e, cá entre nós, é uma correção bem detalhada que vai te ajudar bastante a evoluir gradativamente, beleza? Bom, voltando aqui, agora a gente vai fazer o nosso texto, mas vamos focalizar lá no comecinho da nossa aula, ficou um pouco distante porque essa aula é muito longa, Unicamp exige bastante da gente, paciência, estudo e concentração. Lá no comecinho a gente leu a proposta e você tem que se colocar no lugar de um aluno do terceiro ensino médio, beleza? E a escola pediu para que você, assim como toda a comunidade estudantil, pudesse contribuir com um depoimento seu acerca da questão da educação antirracista, ou melhor dizendo, da concepção de como você encara a situação da escola frente aos grandes desafios que se referem ao racismo. Então, cientes disso tudo, a gente vai para o nosso modelo agora. Bora lá, editor, sobe para mim o primeiro parágrafo. Veja que eu coloquei algumas referências para vocês se localizarem, né? Olha só o que eu pensei. Nessa introduçãozinha, a gente começa com a nossa apresentação. Lembra do que a gente falou sobre o modelo, sobre a estrutura? Vale lembrar também que o modelo do depoimento não é fixo, tá? É somente uma referência que eu passei para vocês melhor se orientarem, mas a gente não precisa respeitar todos os mecanismos do modelo ou da estrutura do gênero depoimento, tudo bem? Depende muito da sua capacidade, versatilidade, intimidade com o gênero. Veja o que eu fiz aí. Nesse primeiro parágrafo, eu já trouxe uma referência direta aos textos motivadores 2 e 5. Bora ler? Sou estudante do ensino médio em sua série final. Veja que eu estou me identificando de acordo com o que foi colocado na proposta, na percepção mais geral, na contextualização. Assim, as minhas preocupações giram majoritariamente no entorno dos estudos voltados para os vestibulares, principalmente para a Unicamp. Olha só, eu estou colocando que eu quero prestar Unicamp. Ai, que bacana, puxando o saquinho, né, dos caras. No entanto, certamente para além dos aspectos meramente conteudistas, vejo que é fundamental discutir questões sociais para a nossa formação cidadã. Perceba, eu estou mostrando que eu sou um aluno consciente, né? Isso é importante, mostrar o quê? Que você tem uma relação analítica, reflexiva acerca do contexto que o cerca. Nesse caso, o projeto da escola, referindo-se ao projeto, a respeito da promoção de uma educação antirracista é primordial para trazer um retrato mais fiel de como é a compreensão de todos os membros desta instituição acerca do tema, acerca da questão do racismo. Olha só o que eu fiz uma apresentação em que eu estou contextualizando a situação, problema, em que eu estou me identificando, me apresentando. Veja essa situação toda de recorte de informações que foi todo aproveitado basicamente da comanda de redação. Olha agora o nosso segundo parágrafo que já traz mais informações, desenvolve e desenrola essa questão toda da educação antirracista e das percepções individuais, tá? Vamos lá. Particularmente, identifico-me como amarelo. Sou idiota, claro, né? Devido à minha origem asiática. Por isso mesmo, creio já ter passado por situações que envolvem intolerância a respeito da minha etnia e acho a promoção do debate muito acertada. Porém,
Certamente que as minhas experiências em que sofri algum tipo de preconceito em nada se compara com a agressão a outros grupos, como no caso de negros, inclusive em nossa própria instituição. Veja que eu estou falando, eu estou internalizando e interpretando um estudante que está nessa instituição, claramente denunciando, informando, relatando que ele sofreu, mas que muitas outras pessoas sofrem, majoritariamente negros sofrem nessa instituição. E olha o que eu quero que vocês percebam. Nesse parágrafo, nós temos já a obediência, o cumprimento da proposta temática A, que falava sobre a declaração, a sua autodeclaração, beleza? Continuando. Prova disso foi um caso recente envolvendo uma aluna do primeiro ano. Ela assumiu orgulhosamente seus cabelos crespos, deixando de lado os alisamentos, mas no intervalo foi abordada por uma colega do terceiro ano com comentários depreciativos que envolviam ofensas sobre a aparência dos cabelos usando termos pejorativos. Perceba o que a gente fez. Esse relato que nós trouxemos em primeira pessoa, aliás, com o olhar de uma primeira pessoa que testemunhou aquela situação, ela cumpre a proposta temática B. Um relato de algum caso ocorrido com você ou que você tenha presenciado. Veja que essa situação é rotineira, infelizmente, dentro das instituições escolares e acaba também sendo meio que mascarado com a ideia de bullying, mas não, vai muito além, se trata do racismo de fato. Agora vamos para o terceiro parágrafo e já vou cumprir neste parágrafo aqui, intermediário também, a proposta temática C ou 3, beleza? Vamos lá então. Esse evento me marcou muito e deixou nítido que a nossa instituição não contribui efetivamente para alicerçar uma educação antirracista. Haja vista que vários alunos e até funcionários acabaram por serem coniventes com a brincadeira, com este caso dessa menina aí do primeiro ano, que foi serviu de chacota por uma aluna do terceiro ano. Isso parece ter sido nitidamente intensificado pelo fato desta instituição de ensino ter uma comunidade majoritariamente branca, tanto entre os alunos quanto entre os docentes. Veja que eu estou fazendo referências diretas aos textos motivadores 4 e 5, que abordam essas questões todas, né? Essa situação acaba por invisibilizar outros grupos e a fortalecer um ideal pouco favorável ao ensino de conteúdos relativos à história da África e sobre os seus povos tradicionais. Perceba, uma comunidade majoritariamente branca não vai se sentir representado pelos ensinos de história, de cultura africana e por isso mesmo isso não vai muito à frente, não tem a construção de uma conscientização. É uma falha educacional, é uma falha dos funcionários. Gente, tá tudo sendo colocado aí. Uma percepção clara, coerente com a realidade de que aquela instituição, como tantas outras instituições, talvez particulares, tem uma comunidade majoritariamente branca e não tem esse olhar mais clínico, voltado para uma educação de fato antirracista, preocupada, né? Continuando para concluir esse parágrafo, desse modo, é claro que não há uma grande preocupação em levar um trabalho pedagógico mais efetivo na promoção de um ambiente saudável para todos, em especial aos negros. Então a escola não está muito preocupada, ou seja, essa discussão é muito importante, casa com aquela afirmação inicial que esse texto faz lá no comecinho do texto, de que essa discussão é muito válida. E para fechar esse texto, um parágrafo conclusivo, um encerramento, nós temos uma referência aí ao texto 2 e ao texto 5. Vamos lá. Portanto, tal como coloca a educadora Yara Pires Viana, uma referência direta ao texto dela, o silenciamento da discussão acerca da necessidade de uma educação antirracista leva ao entendimento falacioso de que vivemos numa democracia racial. Olha só, o silenciamento da discussão leva ao entendimento que nós temos uma educação, uma democracia racial, que todo mundo respeita a todos, racialmente. Porém, a realidade é bem diferente e é fundamental que essa instituição trabalhe na formação de um currículo que contribua para a nossa plena formação cidadã e tolerante. Veja então que a conclusão reafirma como uma reflexão muito boa, uma lição tirada desse evento, que nós temos sim que ter uma educação antirracista neste colégio. Gente linda do meu coração, eu sei que esse vídeo foi longo e cansativo, mas é fundamental para que vocês entendam a dinâmica de produção textual da Unicamp, para que vocês possam ter uma orientação, um norteamento para a prova na prática de fato.
Então, se você quiser realmente aprender um pouco mais, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós teremos na sequência vários outros vídeos falando da Unicamp, inclusive abordando os critérios de correção, que são também muito pertinentes para a gente estudar, para você efetivamente aprender bastante. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima aula!